A nossa aula de hoje eu trouxe para lecionar para a gente uma pessoa assim, excelente, excepcional nessa área, especialista no tema de hoje. Então eu quero entregar a palavra para minha esposa. Estou bem avessa, fiquei bem na fita dessa vez. Cláudia que vai compartilhar com a gente, porque o tema de hoje é muito ligado à experiência dela de vida inteira, inclusive de vida profissional. Cláudia é professora de português, de literatura. Hoje a gente vai transitar bastante por isso. Não é aula de literatura, tá, gente? Fique tranquilo, não é aula. Não é, mas não é, mas né? Não é, mas fica tranquilo que não vai ter prova. Bom dia, irmãos. Eu devo dizer que estou me sentindo em janeiro. Mas você está em janeiro, Cláudia. Mas aí quando chegava janeiro, na época que eu trabalhava, eu sentia aquela ansiedade de voltar para a escola. É incrível, mas eu sentia. E eu voltei para a escola dominical, porque já estou aposentada, então já tem um tempo que eu já não trabalho como professora. Mas é sempre bom voltar para a sala de aula, e mesmo dentro da igreja. Ele exagerou. Eu trabalhei, sim, a vida inteira com literatura, com língua portuguesa, mas a parte do excelente, maravilhosa, é por conta do amor que ele me tem. Não é bem assim. É interessante. Mas, gente, o nosso tema é Bíblia Descomplicada, então é muito importante a gente entender que aquilo que a gente vai compartilhar aqui, que tem a ver realmente com isso que ele falou, né? A gente vai dar uma olhadinha nos gêneros que a Bíblia apresenta, algumas coisas de linguagem, mas é muito importante a gente entender o seguinte: não é para a gente olhar para todos esses estudos, essas coisas que a gente está falando aqui, e pensar, nossa, mas esse povo diz que a Bíblia é descomplicada e está complicando muito mais. Mas não é isso. A ideia é que a gente se aproxime da Bíblia com o máximo possível de informação, de desejo de aprender, para que aquilo seja eficaz realmente para a gente. Nós somos uma sociedade muito pautada no imediatismo, no instantâneo. Nós somos aqueles que gostam de ver o resultado imediato, nós somos impacientes. Né? Ainda mais agora, agora que eu digo agora há muitos anos, na época da internet. Mas a verdade é que as coisas precisam ser construídas, principalmente quando a gente fala de vida espiritual, elas são construídas aos poucos, dia a dia. Eu estava vendo um vídeo interessante de uma moça cristã, essa semana, que ela falava assim, ela estava falando de uma maneira geral, né? Então ela falava, se você levanta e faz seu exercício físico, você vai olhar no espelho e não vai ver nada diferente naquele dia. A mesma coisa ela fala para a leitura da Bíblia, para a dieta que você mantém, só que o resultado é um resultado final. Então, é importante a gente ter paciência. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre em que estilos, como é que a Bíblia foi escrita, que tipo de texto eu acho da Bíblia. Pode passar. Bem, a primeira coisa é que a gente tem que considerar que qualquer livro, seja a Bíblia ou qualquer outro livro, ele tem contextos que precisam ser importantes na hora da leitura. Idade é uma coisa importante quando você lê qualquer livro. Aqui alguém já leu O Pequeno Príncipe? Muita gente, né? Pequeno Príncipe era, há algum tempo atrás, uma leitura que todo mundo fazia quando era criança. Só que à medida que o tempo passa e você lê de novo, você vê aquilo com outros olhos, porque a sua idade e a sua experiência mudaram. Então, a idade com que você lê os livros faz diferença, tá? Tanto que a gente, quando dá aula na escola dominical para criança, a gente seleciona alguns temas e não são todos os temas que a gente vai abordar com crianças. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada faixa etária. Então, os livros também transitam nesse escopo. Uma outra coisa importante, que é o item 2 aí, é linguagem, época de produção e contexto. Gente,
É muito estranho, mas a gente olha para a Bíblia, a gente olha para as coisas com a nossa visão do século 21. Né? Eu estava comentando com o Alex que eu li uma coisa interessante essa semana. Aquela parábola que Jesus conta do homem que recebe um visitante de noite, não tem pão, bate na casa do vizinho, né? Ah, me dá o pão, não sei o quê. E o vizinho, já estou deitado. Eu sempre fiquei assim, gente, qual o problema de levantar, acender a luz, ir lá na cozinha, pegar o pão e dar para o homem? Não tem problema nenhum, isso não é nenhum incômodo. Estou pensando com a mentalidade de hoje. Naquela época, não era assim. Os animais ficavam dentro de casa, havia uma parte mais elevada onde a família dormia, você não tinha luz elétrica, ou seja, tinha um monte de situações que faziam naquele ato de levantar para dar um pão, uma coisa muito mais complicada do que é hoje. A gente perde essas nuances porque a gente não conhece a cultura da época. Contexto, onde um texto foi escrito, é algo super importante. Ali dentro do contexto, em época de produção, hoje em dia, tem uma coisa que me incomoda muito, na sociedade de maneira geral, que é essa coisa assim, nós temos, com acerto, né, determinados padrões, e a gente acha que aquilo forçosamente tem que ser aplicado ao passado. Deixa eu explicar melhor. O Monteiro Lobato escreveu um livro, um monte de livro, né? Para criança e para adulto. Pouca gente sabe que ele escreveu para adulto, mas ele escreveu. E, num dos livros infantis, ele faz uma afirmação extremamente preconceituosa sobre a tia Anastácia. Tem gente que acha que você tem que editar o livro e tirar a afirmação que ele faz. Eu acho isso um negócio, no mínimo, esquisito, porque naquela época aquilo era aceitável. Hoje, se você lê, você tem que ler e fazer ressalva, mas naquela época era aceitável. Eu sempre gostei muito de ler, né? Então, eu li muito, acho que eu li quase tudo de José de Alencar. O dia que eu descobri que ele era escravocrata, eu fiquei apavorada. Eu falei, como assim ele era escravocrata? Puxa, ele escreveu coisas tão bonitas, como é que ele é escravocrata? Da época em que ele viveu, aquilo era culturalmente aceito. Hoje a gente vai olhar e falar, puxa, que absurdo, mas na época não era. Então o contexto faz com que muitas vezes coisas que nos chocam hoje fossem comuns na época que o texto foi escrito. Outra coisa também que é importante é que nos escritos bíblicos ainda aparecem formas de ensino que eram típicas dos rabis da época. São coisas que, à medida que você vai estudando a Bíblia, você vai descobrindo, esse texto é escrito assim, porque os rabinos daquela época ensinavam assado. Então, é muito importante a gente entender que a linguagem, a época de produção e o contexto fazem toda a diferença. E joga para o número 2, o número 3 ali, expectativa mental e curiosidade. Aproximar-se da Bíblia com uma expectativa de que Deus vai falar, que é um livro de fé, mas muito importante a gente ter curiosidade. O que você quer dizer com isso? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse livro aqui é um livro muito interessante. Não sei se aí atrás dá para ler, chama Os Outros da Bíblia. É escrito por um historiador brasileiro e ele escreveu 2 livros, Aqueles da Bíblia e Os Outros da Bíblia. É muito interessante, por quê? Porque ele fala dos povos que cercavam o povo israelita. Como é que era a cultura deles? O que eles pensavam? Como é que era a interação com os israelitas? Então, quando a gente lê, porque os filisteus, porque os babilônios, mas quem era esse povo? Quando você tem curiosidade de perguntar quem é, o que é isso? O que é jugo? Jesus fala o meu jugo. O que é jugo? Aqui,
é uma cidade que alguns de vocês talvez tenham alguma experiência de ver alguma coisa rural, ou tem algum sítio, né? O Juliano até me ofereceu para cuidar das minhas plantas lá, quando a gente viajasse no sítio dele. Mas a verdade é que a maioria de nós vivemos numa cidade tecnológica, contemporânea de século XXI. Então, falar para mim, por exemplo, sobre ovelha, eu nunca vi uma ovelha de verdade. Nunca vi. Ovelha, claro, você olha uma ovelha, você sabe dizer o que é uma ovelha. Ontem mesmo a gente estava vendo um programa de ovelha, por acaso. Mas, como é que é cuidar de uma ovelha? Por que usa essa figura? Então, toda essa coisa não faz parte. Por exemplo, semeadura. Eu cuido de planta, mas eu nunca semeei um campo. Eu não sei como é que é isso. Mas as pessoas da época de Jesus sabiam perfeitamente do que se estava falando. Aí, sobre a ovelha, eu descobri uns anos atrás esse livro aqui, muito legal. Na verdade, são 3 livros. Eu só li o primeiro. Eu comprei, mas ainda não consegui ler todo, né? Que é a trilogia do pastor. Que ele fala sobre o Salmo 23 e aquele texto de João 10, que Jesus fala que é o bom pastor, e ele fala da perspectiva de um criador de ovelha. Esse autor era o criador de ovelha. Então, ele fala, olha, a ovelha é assim, a ovelha é assado. Ou seja, ele te dá o referencial concreto para que você entenda exatamente o que Davi dizia. Vamos dar um exemplo. A história da mesa. Preparas-me uma mesa. Gente, que mesa? Eu ficava, como assim prepara uma mesa? Isso é uma linguagem que a gente não... O que quer dizer isso? Aí ele explica que o pastor de ovelha, quando ele está com o rebanho, a ovelha é um animal extremamente frágil. Ela é um animal quase indefeso. Ela não sabe se defender direito. Ontem, até na reportagem que a gente viu sobre lã, foi por acaso mesmo, falava que a ovelha não sabe achar água. Ela morre de sede, ela não sabe achar água. É um animal burrinho. Não é uma ovelha, é um burrinho. Sabe? E aí, o que acontece? Preparar a mesa é o seguinte, o pastor ele tinha que ir com o cajado, batendo na mata, para espantar cobras, bichos que pudessem morder a ovelha. Por que mesa? Porque é ali que ela ia comer. Depois que o pastor fazia isso, ela podia se achegar e comer com tranquilidade, porque sabia que estava segura. Então, quanto que a gente perde quando a gente não conhece? Então, é muito importante a gente ter uma expectativa, uma curiosidade de procurar as coisas. E, gente, vamos falar entre nós aqui? Hoje é muito fácil. É muito fácil. Você tem na mão um telefone celular que navega na internet. Bota aí, como pastorear uma ovelha, sei lá, as ovelhas antigamente, você vai achar uma quantidade de informação absurda. Eu lembro de uma história engraçada. Quando eu não sou de família evangélica, eu sou de família católica. Eu cheguei na igreja com 17 anos. E aí, conheci um grupo de jovens, da igreja presbiteriana mesmo, né? Eu nunca fui de outra denominação. Sempre fui presbiteriana roxa. Aí eu cheguei lá, aí uma amiga minha, nós estávamos preparando uma apostila para a escola dominical. E já tinha passado o tempo, já estava na igreja um tempo, e nós não tínhamos essa facilidade que você tem hoje. Antigamente, incrível, a gente ia à biblioteca. A gente ia. Biblioteca, aquele negócio que você passa hoje e fala, uma biblioteca, é quase uma coisa, é quase um museu. Está próximo de virar museu. Mas a gente ia à biblioteca. E naquele ano nós fomos na biblioteca do Colégio Batista, porque a gente estava estudando Gênesis. E aconteceu uma coisa de jovem, né? Depois a gente foi lá resolver o problema. Mas a gente achou um livro maravilhoso sobre as pragas do Egito, explicando. Aí o que a gente fez? Poxa, a gente precisa disso para a escola dominical. Aí a minha amiga falou assim, eu vou pegar essa página aqui. Eu falei assim, mas você vai pegar a página? A gente pega a página do livro.
Depois a gente vem aqui outro dia e devolve. Porque não tinha material, não tinha. E a gente foi lá, ó, rasgamos a página do livro e depois fomos lá e devolvemos, botamos lá no lugar certinho. Mas rasgada. Confessai os pecados, não me julguem, para sermos curados. Essa aula não foi abençoada. Mas assim, então é muito importante a gente saber o que a gente tem na mão de material para a gente crescer. Não é fácil, gente. Não é fácil você pegar livro para ler. A gente não, porque eu já sou aposentada, eu tenho uma vida boa de maré mansa. Mas o povo que trabalha, que tem filho pequeno, que cuida de casa, olha, é muita coisa para você ainda achar que você precisa ler. A Bíblia é outra coisa. Mas eu sempre falei uma coisa para os meus alunos: seja homeopático, é muito bom ser homeopático. Você não consegue ler 20 páginas? Leia 2 parágrafos. Entendeu? É aquela coisa, você vai criando o hábito de desenvolver o seu conhecimento bíblico. Vai, amor. Agora sim, agora a gente vai falar dos gêneros e estilos literários ou textuais da Bíblia. Uma observação: realmente não é uma aula de português isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque existe diferença entre isso que está aí. Mas não é o nosso objetivo ficar falando de gêneros literários, de estilo de texto, não. O nosso objetivo é uma coisa mais genérica, que possibilite a gente olhar para o texto bíblico e falar: poxa, isso aqui é uma narrativa, isso aqui não é. E uma coisa importante sobre isso: raramente você tem um texto, seja ele qual for, que é uma coisa só. Isso aqui é só poesia, isso aqui é só narrativa, isso aqui é só argumentação. Não. Muitas vezes eles se misturam. Então vamos lá. Nós temos basicamente 3 estilos, e ali está: cada autor usa a língua e seus recursos para transmitir a sua mensagem. De um modo geral, a gente tem o narrativo, o poético e o argumentativo. Tá? Todo mundo que conhece a divisão da Bíblia sabe que a gente tem os livros históricos, os livros poéticos, as cartas. Mas, assim, por exemplo, o estilo narrativo, pode seguir. Ele é o estilo que a gente conta as nossas histórias. O que você quer dizer com isso? Quando eu estou aqui, eu chego e falo assim: nossa, ontem, quando chovia pra caramba, eu pensei assim: vou hibernar, amanhã não vou à igreja não, vou ficar aqui. Isso aqui, eu contando uma história, estou usando uma narração. A história do roubo da página foi uma narrativa. Foi uma narrativa. Então, isso é tão importante que muitos apareceu aí, e tudo quanto foi lugar agora, a tal da escrita terapêutica. Já ouviram falar? A escrita terapêutica, tem até propaganda em Instagram, Facebook. Você escreve, porque quando você escreve, você organiza a sua emoção, organiza seu pensamento. É verdade. Quando você escreve, você tem que organizar mentalmente. Então, tem gente ganhando dinheiro com isso, escrita terapêutica. Né? Vamos escrever para organizar nossas emoções, aquilo que nos causa dor emocional. Então, a narrativa, ela é importante para isso, para a organização das nossas histórias do mundo real e do mundo mental. Depois, nele há personagem, tempo, lugar e ação. Retomando a ideia da criança, né? Lá na escola dominical, a gente conversa, por exemplo, na escola dominical infantil, a gente conversa sobre a questão, por exemplo, da salvação, mas sempre dentro de alguma coisa concreta. A gente pega narrativas, sejam histórias de Jesus, sejam histórias do Antigo Testamento, para a gente ter um elemento concreto para depois fazer a aplicação. Mas aí, por que você precisa disso? Porque a criança ela precisa de referenciais concretos. E aí você tem o personagem, quem fez o quê? Davi lutou com Golias. Personagens, quando? Foi lá no campo de batalha, lá.
E que lugar, e que tempo, como aconteceu? Ou seja, são perguntas que eu encontro no texto. Isso é uma narrativa. Ali a gente tem 2 exemplos, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. As duas são narrativas, tá? A ideia de Jesus, e ele usava muita linguagem que a gente chama de metafórica, que são a linguagem figurada, ele falava usando muito isso. E todo mundo que ouviu isso aí, entendeu por causa do contexto. Todo mundo sabia o que era ter uma ovelha perdida. A gente não tem ideia disso, mas animais eram muito valiosos. Hoje são valiosos, mas naquela época era mais. Imagina, o cavalo não era só um animal de transporte, ele tinha um valor maior do que tem hoje. Hoje ninguém usa dentro da cidade, aqui eu não vi nenhum cavalo aqui. Tem? Não sei. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, era muito valioso. Então, quando ele falava de uma ovelha perdida, as pessoas entendiam, nossa, o dono da ovelha largou tudo para ir atrás dessa, porque era importante para ele. Quando ele conta a história do filho pródigo, que para a gente é uma história bonita, para os ouvintes de Jesus era uma história impactante. Por quê? Porque fala de um pai que aquilo é impensável numa sociedade patriarcal, um pai chegar e falar assim, olha só, o filho chegar e falar assim, pai, olha só, me dá minha herança que eu vou embora. Isso hoje, século 21, seria de uma falta de amor, um absurdo. Você imagina isso numa sociedade 100% patriarcal. Se a gente perde essa noção, a gente não percebe o quão maravilhoso é o amor desse pai, que vai correndo para esse filho ingrato, para esse filho que jogou os bens fora. Então, isso aí é o estilo narrativo para o ensino de alguma coisa. Então, Jesus usa muito as narrações para aplicação. Segue. Estilo poético. Aqui tem muita gente que... A maioria das pessoas não gosta muito de poemas e poesias, a não ser aquelas bem concretas, né? Em que a gente lê e entende. Tem umas que a gente lê e não entende nada. Não é verdade? Então, essa a gente não gosta muito. Mas a poesia, ela tem por objetivo mexer nas emoções. Não é à toa que o livro de Salmos é tão querido por todo mundo. Porque a gente abre o livro de Salmos, a gente encontra ali, quando a gente está muito feliz, a gente encontra salmos que expressam a nossa felicidade, a nossa alegria. Mas a gente encontra também salmos que expressam a nossa depressão, a nossa ansiedade, a nossa revolta. A gente encontra tudo isso, são as emoções que estão ali, né? E por isso a gente gosta tanto de Davi, porque ele é meio que representante das nossas emoções. Então, o estilo poético tem esse objetivo, mexer com as nossas emoções. E aí, a linguagem, ela deixa de ser referencial, ou seja, quando eu escrevo um poema, uma poesia, eu quero mexer com as emoções. Então, eu vou usar uma linguagem que faça com que eu seja de alguma forma abalada. Pegando um exemplo de como a gente pode abordar um tema narrativamente, poeticamente e argumentativamente. Por exemplo, vamos falar aquilo que eu falei no início de José de Alencar. Escravidão. Você pode ter um texto, existe, óbvio, daquela época do século XIX, narrando como era a escravidão. Era assim, era assado. Mas você tem, por exemplo, em Castro Alves, o Navio Negreiro, que é um poema sobre escravidão, que é muito chocante, te causa uma angústia, um mal-estar. Por quê? Esse era o objetivo. Era causar angústia e mal-estar, para você poder falar assim, nossa, a escravidão é realmente desumana. Então, ele mexeu com as emoções. A gente tem alguns exemplos dessa linguagem poética. Olhem lá. Vamos lá. A linguagem poética, ela usa muita comparação, aí aparece muito elemento como
tá? É muito comum aparecer. Aparecem as chamadas metáforas, que a gente usa no dia a dia, tá? A gente não dá nome, mas a gente usa. Quando eu digo assim, a minha vizinha é uma cobra. Não sei não, tá, gente? Nem conheço a vizinha. Mas vamos supor que eu fale, a minha vizinha é uma cobra. Todo mundo entende o que eu estou falando, não entende? A gente sabe que eu não estou achando que ela é um réptil. É uma metáfora de uso comum, não é uma metáfora especial, poética, mas é uma metáfora. Quando eu digo assim, é uma linguagem figurada. Quando eu digo assim, gente, eu estou com tanta fome que eu sou capaz de comer um boi. É um exagero. É uma figura de linguagem, é uma linguagem figurada. E por aí vai, existem inúmeros exemplos. Então, aí a gente tem, os que confiam no Senhor são como? Comparação. Os montes de Sião que não se abalam. Ai, gente, eu não estou conseguindo ler nada. Mas continuam para sempre. Obrigada. Então, o como aí estabelece a comparação. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala. É uma comparação. O monte de Sião está lá, chove, faz tudo quanto é tempo, e ele está firme. Quem confia no Senhor é assim. É uma comparação, né? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo. Então, a Bíblia é cheia dessas comparações, tá? Isso é linguagem poética de primeiríssima linha. Esse aqui é muito interessante. Você encontrou mel? Come apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Gostaram, né? Vocês nem sabiam que a Bíblia falava isso, né? Fala. Então, visitinha rápida. A primeira comparação, ela acontece, o primeiro versículo ali, 16, ele estabelece a relação de comparação com o ser frequente. Quem gosta de doce sabe disso. Você começa a comer aquela delícia, daqui a pouquinho você não aguento mais. Mesmo quem gosta muito, enjoa. Então, a partir dessa referência concreta, ele estabelece uma comparação com a pessoa que o tempo todo está na casa do outro. Tá? Então, é esse tipo de coisa que aparece. Provérbios tem muitos desse daí. Muitos. Segue. E aí o livro poético por natureza. Os seus cabelos são como rebanhos de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade, os seus lábios como fio de escarlate. É o livro de Cantares. Eu não sei quantos já leram, mas o livro de Cantares é uma poesia de ponta a ponta. Extremamente bonito. Muito bonito. Tá? É de uma beleza. Eu gosto muito. Nunca ouvi na minha vida ninguém pregar sobre Cantares. Nunca. Alguém aqui já ouviu? Só o Alex. Eu nunca. O pastor Ercido. Não foi o dia que você pregou. O pastor Ercido e o Alex. O resto da igreja, ninguém. Você também já viu? Lá. O Paulo, né? Também ouviu. Casamento. Nem casamento, eu nunca ouvi. Mas é um livro que é meio esquecido, mas é um livro tão bonito, né? E é extremamente poético. Olha esse. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Novamente, uma comparação. Né? E aparece muito na Bíblia, por exemplo, fermento comparado com hipocrisia, com doutrina errada. Então, assim, a gente precisa ler a palavra de Deus pensando nisso. Existem comparações, a gente tem que ter uma leitura atenta.
atenta, porque as comparações, quando você para pensar, uma mosca estraga, realmente estraga, né? E da mesma forma, se você é uma pessoa considerada, puxa, pessoa inteligente, mas fala uma besteira total, meio que a tua imagem, ó, vai por água abaixo. O último estilo era o preferido de Paulo. Esse daí, as cartas do Antigo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, aparecem o tempo todo. Ele usa muita comparação também. Quando ele compara a vida cristã com o esporte, né, com o treinamento, acho essa comparação perfeita. Quando ele fala, é importante, quem corre, solta o peso para correr melhor. Tudo isso é comparação que, contextualmente, todo mundo entendia, porque fazia parte da realidade. Lembrem-se, na época de Paulo, o povo israelita estava dominado pelos romanos, e os romanos gostavam dessas coisas, né? Então, olha lá, a apresentação de um assunto através de ideias que se correlacionam e levam a uma conclusão. Eu acho que o texto mais difícil de ler, agora nas novas traduções eles estão tentando meio que separar. Efésios 1 é um período imenso. Ele vai encadeando, embora então, e aí, portanto, você chega a ficar zonzo, chega uma hora que você já não sabe, você tem que parar, aí escrever, não, peraí, isso aqui ele disse por quê aquilo, por que isso, porque ele é extremamente argumentativo. Isso eu não sabia. Versículo 13... 3 ao 14 só tem o ponto final, mas tem um monte de elementos de ligação. E fica difícil de entender. Porque aí, põe o meu exemplo aí, Alex, para a gente, usava muito então, portanto, olha lá, meu exemplo. Esse texto de Efésios 2, preste atenção nisso, como é que o uso dos elementos estabelece as ideias de maneira bem importante. O texto diz assim, está falando da salvação, bababá, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Primeiro momento, ele estabeleceu a nossa natureza. Agora o detalhe. Mas, ou seja, tudo isso é verdade. Nós éramos filhos da ira, estávamos no pecado, nas trevas, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e aí ele repete a ideia inicial. E estando nós mortos em nossos delitos, o que Deus fez? Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E aí ele continua, olha a importância da associação de ideias. Ele nos deu vida e, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o que Deus fez? Ele nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então, o texto ele estabelece quem nós somos por natureza, o que Deus fez para a gente, por que ele fez isso? Para que ele fez isso? Você colocou outro, amor? O último. Aí, e ele continua. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso o quê? A salvação pela graça. Não vem de vós. É um dom de Deus para que ninguém se glorie. Por que é um dom de Deus para que ninguém se glorie? Porque nós somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando você presta atenção, você vai percebendo as ideias que vão se somando, a ideia principal, Deus nos deu vida, e você percebe o objetivo que isso foi feito. Quer falar alguma coisa? É o objetivo que isso foi feito. Então, é muito interessante quando a gente lê a Bíblia atentamente, que você percebe essas sutilezas, tá? Que são importantes. Mas por que isso é importante? Eu não posso apenas ler a Bíblia? Pode. Aliás, a gente vai ver na pesquisa como é que anda a nossa leitura da Bíblia. Mas, do meu ponto de vista, eu penso que existem 3 relações importantes da gente ter com a Bíblia, que é a leitura, o estudo, que a gente preste atenção nesse tipo de coisa, e a parte que cá entre nós é que eu mais gosto, que é a meditação, que é um dos pontos que a gente vai tocar no domingo que vem. Ajeite ele. A meditação, meditar, parar para fazer aquilo que é importante, pensar naquilo que Deus diz, certo? Nós vamos ver um videozinho curtinho, acho que você já falou do Bible Project? De um grupo, um grupo americano, mas eles são maravilhosos, chama Bible Project. E originalmente em inglês, mas já tem legendado, já tem falado em português. Esse a gente está colocando em português mesmo. E é muito bom, porque eles falam, eles têm, para cada livro da Bíblia, eles têm... É um estudo maravilhoso. Eles são muito bons mesmo. E eles vão desenhando. Esse daí não é desenhado, esse aí já é uma historinha mesmo. Mas, normalmente é assim, vamos ver, Apocalipse. Aí ele começa falando do livro, das ideias do livro e desenhando. Então, é algo muito interessante. Vamos ver o Bible Project? Ok, gente. Então, é isso. Agora, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não? Está tudo bem? Então tá, gente, olha, a nossa ideia é que vocês desenvolvam, então, esse tipo de leitura, tá? A gente está pensando em criar uma lista de livros que sejam desse tipo mesmo, referenciais, para que a gente possa, quem tem interesse em estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vai ter uma listinha para que a gente consulte. Olha, puxa, para estudar as cartas de Paulo, tal, para estudar o Antigo Testamento, para saber isso, para saber aquilo. É muito importante, porque facilita na hora da gente pegar o material para ler. Certo? Na semana que vem, nós vamos conversar sobre essa parte aí, essa parte sobre meditação, que tem um conceito. Quando a gente começou a ler, a falar sobre isso, meditação sempre foi aquela coisa associada, mais ou menos, a coisas orientais. Meditação, aquela coisa de né? Não era a meditação bíblica. A meditação bíblica é uma prática que a gente tem que exercitar. E ela é super importante, é como ele fala ali, né? É a repetição do texto, para que você aproveite aquilo que tem de... Mais ou menos como você pegar o sumo daquele texto. Ok? Amor? Está aqui, ó. Fazer uma pergunta aqui, porque o assunto foi tão complexo e tão bem explicado que demorou a pergunta chegar. A gente sabe que a Bíblia, ela não foi escrita em português. Há uma tradução ou mais de uma tradução, né? Nesse caminho da tradução, eu queria te perguntar se você já viu o texto original e se não há perdas dessas narrativas, igual quando você menciona, naquela época o pessoal sabia cuidar de ovelha e tal. Não houve perda, não? Né? Gente, nenhuma língua é equivalente perfeitamente à outra.
Vamos dar um exemplo concreto. Nós falamos assim, eu vou cortar o cabelo. Amanhã eu vou cortar meu cabelo. Em inglês, traduzindo literalmente, seria eu vou ter meu cabelo cortado. Em inglês não é eu vou cortar o meu cabelo, é eu vou ter o meu cabelo cortado. Seria a tradução literal. Então, é óbvio que de uma língua para outra você vai ter perdas. Mas a gente vai ver nas traduções da Bíblia uma coisa interessante. Por exemplo, a NVI, nova versão internacional. Eles procuram vários estudiosos, pessoas especialistas nas línguas originais, para que essa tradução fique o mais próximo possível do original. Mas não tem como você fazer elas por elas, em nenhuma língua. Deixa eu dar um exemplo, não num texto bíblico, mas numa doutrina que a gente tem, é uma coisa muito interessante, que é a doutrina da Trindade. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a Trindade. A Trindade está na Bíblia, está expressa na Bíblia. Há no Novo Testamento diversas citações literais de Deus como triuno. Mas como é que a gente enuncia a doutrina da Trindade? Um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Um único Deus subsiste em 3 pessoas. Isso não faz sentido. Concorda? Concorda que não faz sentido? Estão com medo de ser hereges? O pastor já fez heresia, então agora tá. Um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Na nossa cabeça, 3 pessoas não pode ser uma. Certo? Por que para nós isso é complicado? Porque quando essa doutrina foi enunciada, ela foi escrita em grego. A língua que era usada na época era o grego. E a palavra usada em grego, quando foi traduzida para o latim, que se tornou a língua religiosa do Ocidente, não havia uma palavra que expressasse a palavra grega, que é hipóstase. Então, a doutrina no grego é o único Deus em 3 hipóstases. Não existe uma expressão latina que corresponda a esse conceito de hipóstase. O mais próximo que os linguistas encontraram foi persona. Só que persona, nas línguas latinas, são indivíduos. Por isso a nossa cabeça tem dificuldade de entender a doutrina da Trindade. Então, são algumas dificuldades que efetivamente existem. Por isso, quando a gente lê um texto bíblico, a gente tem que tomar cuidado para não ser excessivamente literal em alguns textos. É por isso que é importante a gente entender os estilos, porque a gente tem que conceber o conceito que é trazido. É claro, existem a grande maioria das passagens bíblicas são objetivas, né? Quando a gente fala do estilo argumentativo, né? Quando Paulo vai explicando, Paulo é muito lógico. Paulo já pensa com a cabeça mais grega, né? mais lógica, um raciocínio mais lógico. Mas quando você lê especialmente o Antigo Testamento, você tem que compreender que a mentalidade do hebreu é muito diferente da mentalidade ocidental. Então, por isso é complexo você construir alguma doutrina apenas escorado no Antigo Testamento. A gente vê muitos absurdos correndo em diversas igrejas, construídos por uma aplicação direta do Antigo Testamento na vida cristã. Eu costumo dizer o seguinte: quando você vai interpretar a Bíblia, o Antigo Testamento tem que ser interpretado a partir do óculos que o Novo Testamento nos dá. Jesus e os apóstolos nos dão os óculos para a gente entender o Antigo Testamento, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Como cristãos, nós olhamos o Antigo Testamento através de Cristo. Por isso a gente vê muitos absurdos, por exemplo, igrejas que estão
realizando as cerimônias judaicas, Arca da Aliança entrando na igreja com o pessoal vestido de sacerdote. Já viram essas aberrações? Pois é, não faz nenhum sentido. Aplicações diretas de conceitos do Antigo Testamento no Novo Testamento não faz sentido. Por quê? Porque se faz uma interpretação sem passar pelos óculos do Novo Testamento. Então, no verter dos textos originais, aliás, verdade seja dita, não existem textos originais da Bíblia, não chegaram até nós. O que nós temos são as cópias, né? As cópias das cópias das cópias. E aí o estudo técnico mostra, tem um monte de critérios. A gente pode depois fazer uma outra escola dominical sobre esse assunto, né? Sobre como é que a Bíblia chegou até nós. É um assunto preciosíssimo, também deve entrar na listagem de livros sugeridos também. Mas existem algumas perdas. Mas as nossas versões, elas são muito fiéis àquilo que a gente tem. Eu gosto muito, eu tenho um aplicativozinho chamado Bible Hub, que dá acesso a passagens, a línguas originais. Então é muito gostoso, e a gente até perceber que certas traduções que a gente tem em português, elas não traduzem exatamente a força da expressão no hebraico, por exemplo. Quando a gente fala de misericórdia, quando a gente fala de paz, como é que é paz em hebraico? Todos vocês sabem como é que é paz em hebraico. Todo mundo sabe, hein? Todo mundo fala em línguas aqui, gente. Shalom, shalom, né? Mas o conceito de shalom é muito diferente do conceito de paz que a gente tem. Para nós, paz é tranquilidade, ausência de guerra, não é? Shalom é muito, mas aí eu vou fazer um sermão sobre isso, aí deixa para depois, né? Pastor, o Renato Russo já... Não, mas não, a parte vai ser para o senhor. Na verdade, eu ia fazer dar uma sugestão, mas aí agora o senhor falou, acabou surgindo uma pergunta. O Renato Russo já cantava, né? Como entender que o mesmo Deus ao mesmo tempo é três, né? E ele morreu necessitando de Deus, ele não estudou grego. Essa é a questão. Mas então aí vai a pergunta. O senhor falou que em grego era hipóstase. Isso eu sei que não tem. O senhor acabou de falar que não tem. Não tem uma tradução. Não tem. É uma mistura de um monte de conceitos. Mas não era uma pessoa. Inclui pessoa, inclui jeito de se manifestar, inclui natureza. É um conceito muito largo para você traduzir uma palavra só. Isso, personalidade, é muito amplo. É muito amplo, tem muitos conceitos dentro de uma palavrinha só. É questão de como se pensa, como a nossa mente é formada, é bem diferente, né? E dentro desses livros que a Cláudia falou, né, a gente tem, o Tim Keller escreve um Juízos para Hoje, e tem vários, a Mocidade até já estudou, e tem vários outros livros, porque quando nós lemos Juízes, né, ela falou para crianças, né, foi assim... Se eu brinco, eu gosto muito do Tarantino como um cineasta, dos filmes dele, né? E aí eu falo assim, certamente ele leu Juízes. Não, né? Pulp Fiction é desenho animado perto de alguns textos da Bíblia, exatamente. Juízes, né? Por isso que eu falo, o Tarantino certamente leu Juízes. Mas a gente tem Juízes para hoje. O próprio o Garófalo, o Emílio Garófalo, escreve Ruth e Eclesiastes, que é poético, né? E ele chama Eclesiastes, isso é filtro solar, né? sobre a vida debaixo do sol. Sim. Então, ou seja, são que traz para o nosso contexto atual coisas muito ricas, e que a gente consegue enxergar aquele livro naquele contexto daquela mulher lá de Ruth, lá atrás. Esther também ele escreve, são os 3 livros que eu sei que ele traduz para esse nosso contexto atual, que vai ampliando a nossa visão a partir de muitas coisas, e ver que como que um livro escrito há tanto tempo por pessoas que eram desde um boiadeiro como Amós até homens extremamente cultos como Paulo, ainda continuam vivos. E aí é a Bíblia descomplicada e maravilhosa, que ela continua sendo assim para as nossas vidas. Gente, ler a Bíblia com entendimento é algo apaixonante. Nós vamos fazer alguns cursos aqui na igreja, com algumas novidades, não, algumas informações que às vezes ficam escondidas, que a gente não tem noção de quanta beleza e quanta
Gente, é uma aventura. Eu tenho cerca de 52 anos de leitura da Bíblia, né? Desde que aprendi a ler, eu leio a Bíblia. E eu fico fascinado quando leio livros como esse que Cláudia trouxe, aí, os outros da Bíblia, aqueles da Bíblia, e determinados contextos, coisas que a gente vai percebendo. Gente, são histórias fenomenais, viu? Diga. Pastor ou a esposa, né? O livro de Cantares, ele é extremamente interessante, e vocês citaram ele aqui. O Caio Fábio escreveu um livro na época que o Caio Fábio não era... Da época do Caio Fábio. Não era defenestrado, como a gente já falou aqui. Mas Castro Alves, o Zé de Alencar era escravocrata. Quer dizer, a gente consegue enxergar os erros no outro com uma facilidade enorme. Mas não conseguimos olhar para nós mesmos no espelho e enxergar aquilo que a gente tem de errado. É difícil. O livro de Cantares, eu ouvi, quando você falou aqui, eu estou buscando, eu falei, eu já ouvi, nós estudamos esse livro durante muito tempo, o livro do Caio Fábio e o livro de Cantares, paralelo, as duas coisas. E ele é de uma riqueza profunda, o livro de Cantares, igual a irmã falou, nunca ouvi uma pregação, não é corrente, realmente ouvi uma pregação. Eu ouvi o Caio Fábio pregando sobre Cantares, eu não sei, não me lembro se era antes ou depois que ele escreveu o livro, não me lembro, né? Mas na fase áurea dele. Hoje ele virou, não sei nem definir. Eu ainda o escuto porque eu gosto de ouvir todas as vozes, eu gosto de comparar as vozes. Mas a pergunta que eu quero fazer, baseado nessa questão de Cantares, o que a irmã está colocando dos estilos, dessa coisa toda, e para o pastor também, já que ele entrou com um assunto que me interessa muito, que é essa origem bíblica dos textos, conhecer o original e comparar, quer dizer, isso é de uma riqueza tremenda, né, para a gente enriquecer a nossa vida. O livro de Cantares, ele chama a atenção para uma realidade que todos nós vivemos, todos nós passamos, que é o amor entre um homem e uma mulher. E a igreja foge disso, não que não seja comparativamente a Cristo e a igreja, né? A gente gosta muito de dizer isso. Vamos espiritualizar o livro de Cantares, mas o livro de Cantares, na essência, fala do relacionamento do homem e da mulher. Vamos falar português claro? Cantares é a literatura erótica na Bíblia. É a literatura erótica, eu ia chegar nisso. A literatura erótica ele descreve com detalhes. Muito elegante. Sim. Muito elegante, né? Sim, de uma forma fantástica. Mas a gente, como tem Cantares, a gente tem vários textos na palavra que falam da nossa vida, mas a nossa vida aqui, muitas vezes é sublevada, é largada, é deixada, e a gente pensa no além. Quando um assunto não interessa, não vai dar problema, vai dar discussão, a gente abandona. Não, vamos pensar no espiritual. Vamos espiritualizar o texto e levar para lá. Quando Jesus pega a moeda, fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu já vi tudo enquanto é tipo de pregação sobre isso, espiritualizada. O Schaeffer traz uma definição fantástica no Manifesto Cristão e outros livros dele sobre essa questão. Não vou entrar aqui em detalhes, mas só para exemplificar. E a gente foge muito dessas questões dentro da igreja. É uma pergunta retórica até, mas que eu acho vale a pena a gente pensar um pouquinho. Por que nós da igreja fugimos de questões que impactam a nossa vida no aqui e agora e levamos isso para um plano tão espiritual? Fugimos? Fugimos? Bom, a quarta pode ter fugido até hoje. Uma das ideias que eu estou tendo, até compartilhei com o Reverendo Ercino, nós fazemos uma temporada nos cultos de quinta-feira, temporada de Vale Tudo. Pergunte o que você quiser. Manda a pergunta por escrito. Essa tem que se identificar. E os pastores respondem. Vale tudo.
Pode ser que o pastor responda assim, não sei, né? Não, mas é exatamente por isso. É porque a gente não pode fugir dos assuntos que fazem parte da nossa vida cotidiana, né? As Escrituras, a gente recita que as Escrituras são nossa única e infalível regra de fé e prática. Só que a gente recita, mas na prática a gente encara as Escrituras como nossa regra de fé. De fé, não tanto de prática, né? E para ser de prática a gente tem que tocar em qualquer aspecto. Não existe tema proibido para a gente analisar a partir das Escrituras. Não existe, não pode existir, não pode existir. Se as Escrituras falam de Deus se revelando para a gente, pode ser que não haja, vamos dizer assim, não há esse assunto nas Escrituras, mas tudo que tem nas Escrituras é para o nosso ensino que foi escrito, para que através dela nós possamos viver como Deus quer. Então, não pode ter tema proibido para a gente analisar a luz das Escrituras, não pode ter. Só voltando ao assunto da aula, isso que você trouxe, Cláudia, não é uma pergunta não, mas é só um comentário. Como que é importante a gente saber os estilos literários da Bíblia? Isso evita falsas interpretações e falsas aplicações. E enquanto você falava, né, então, livros que são muito difíceis de pregar, como Cantares, Provérbios, porque a gente encara o texto no seu gênero literário diferente. Então, por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Está lá em Provérbios, isso é sabedoria prática, algo comum. E nós, pais, às vezes temos a tendência de encarar esse texto como se ele fosse normativo. Olha, se você ensinar a criança, levar ela na escola dominical, ler a Bíblia, ela não vai se desviar do caminho. Como se fosse, se eu fizer isso, então vai acontecer isso. E não é, porque esse não é um texto normativo, ele não está prescrevendo, ele é uma sabedoria prática, algo comum, né? De você observar no geral e ver que é isso que acontece, mas não necessariamente isso vai acontecer. Isso. E muitos pais, às vezes, carregam esse fardo, por exemplo, porque não entenderam que isso não é algo normativo, né? É algo de sabedoria prática, sabedoria comum. Então, quando a gente chega no texto, sabendo o seu gênero literário, isso evita falsas aplicações, como essa que eu disse. E você também falou das narrativas, né? Se a gente olhar a Bíblia como um todo, a maior parte da Bíblia são narrativas, né? Tanto é que no Ministério Infantil o que mais se trabalha são as narrativas. E alguns estudos que eu estava fazendo, como que às vezes a gente também lê as narrativas de forma errada, querendo extrair das narrativas, e também isso é comum em pregações, inclusive, né? Preceitos morais, né? Então, por exemplo, a gente pega a história de Davi e Golias e fala, se você for corajoso como Davi e enfrentar os seus gigantes, e aí você desvirtua o texto completamente. Aquilo ali é uma narrativa. E aí, por isso que é importante a gente ter a visão da Bíblia como um todo. É uma narrativa que está dentro de uma outra narrativa, que é a narrativa maior, e você não pode perder essa narrativa maior, porque na narrativa maior, o personagem não é Davi, não é Golias, é Deus, é Cristo, né, conduzindo essa história. E aí, por isso que é importante, como a minha narrativa se insere nessa grande narrativa. Porque se a gente pegar, né, fragmentar as narrativas bíblicas e tentar extrair delas preceitos morais, a gente não está fazendo a interpretação correta, porque a gente está desvirtuando o gênero literário dela, que é uma narração. E a criança, e até nós, vamos chegar na Bíblia e falar, por que essas histórias são importantes hoje? Né? Qual que é o sentido delas hoje? Então, isso que você está trazendo é muito importante para evitar que a gente faça essas interpretações e aplicações erradas, tanto para crianças e para a gente também. Só complementar, não vai acontecer que a criança pode seguir o caminho, não, mas é uma ordem para os pais. Ensine no caminho. Tem vários outros momentos, né? É uma ordem para os pais. Se ela vai seguir ou não, aí é ela com Deus, na sua idade da razão, mas a obrigação é nossa, né? Temos que cumprir nossa parte.
Eu me lembro quando a primeira vez que eu pensei de verdade sobre esse texto que você está citando de Provérbios, quando os meus filhos eram pequenos, e eu percebi isso que você está falando, me bateu um pavor. Por quê? Porque a gente entende isso daí da maneira que você conta para mim aí. Eu vou levar meu filho à igreja, escola dominical, garantido de que ele vai andar no caminho de Deus. Né? E aí, de repente, você percebe, opa, sabe, que não é uma norma, é uma instrução. A maioria das crianças criadas, educadas assim, vão crescer na fé, mas existem as exceções e não é uma regra. Eu conheço casais fiéis, piedosos, que criaram os filhos direitinho e o filho não quis continuar, quis ir embora, quis fazer outra coisa, né? Então, é algo muito importante da gente prestar atenção. Tem um livrinho que é chamado Orando as Escrituras. É uma prática de disciplina espiritual, que depois a gente conversa sobre isso, mas é um negócio bem legal. E ele fala uma coisa interessante. Quanto mais você vai aprendendo, mais esse todo vai se esclarecendo. Né? À medida que eu vou estudando, eu aprendo um pouquinho hoje, aprendo um pouquinho amanhã, a história como um todo, porque isso é muito importante. Não é Davi e Golias, é a história da redenção, é o todo. Gente, a gente nesse curso, a ideia, a gente sempre procura entregar mais para que a gente desenvolva um exercício médio. O que eu quero dizer com isso? Não se surpreenda se a gente falar de coisas que lhe pareçam muito sofisticadas. Essa questão dos estilos literários pode parecer uma coisa sofisticada, que você tem que estudar muito a fundo para entender. Não, na verdade, por que nós estamos trazendo isso? É para que você tenha o conceito, tenha a percepção, mas o nosso grande objetivo é encorajar você à leitura. À leitura. De fato, vamos falar de aula de literatura. Nem todo mundo tem essa proximidade, essa afeição pelas questões de literatura, por ver os detalhes, as minúcias. No entanto, quanto mais a gente lê, simplesmente lê, mais essas questões que estão sendo aqui esmiuçadas, elas aparecem para a gente, elas passam a fazer parte do nosso normal, do nosso natural. Quando você faz a leitura de um romance, você não para dizer, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é tal figura de linguagem. Você não faz isso. Você lê e curte a história. Mas na medida em que, quanto mais você lê, mais você se familiariza com essas questões, sem que precise ser destrinchado, né? A gente come uma boa comida e saboreia uma boa comida, sem precisar saber os detalhes dos ingredientes e como ela foi feita. Não é verdade? Mas quando você conhece os ingredientes, parece que você, ao degustar, você começa a perceber, isso aqui tem coentro. Ó, o alecrim em cima da batata ficou tão gostosinho, né? Quase na hora, né, gente? Então, você continua saboreando, mas você consegue identificar, mas você não vai procurar identificar. Você não come para sentir o coentro, você não come para sentir o alecrim, você come para desfrutar do todo. Então essa é a ideia. Quando a gente traz para você os ingredientes, não é para que você vá para a Bíblia preocupado, que estilo literário é esse? Não, mas conforme você vai lendo, você vai sentindo isso com mais naturalidade, tá bom? Então não se surpreenda, a ideia é mostrar para você, para que você se encoraje para ler, e ao ler, você vai ver que naturalmente você vai percebendo, certo? Queridos, nosso tempo já terminou, vamos orar para a gente concluir? Vamos ficar em pé? Sim. Tem?
Ah, tem pergunta? Então diga, então senta todo mundo, rapidinho. Vou tentar responder rápido, vai. Eu não percebi, desculpa. Não, tranquilo. Como ele me perguntou o nome da esposa do pastor, eu acho que é bom que ela fique de pé. Ô, Cláudio, não, uma coisa muito rapidinho, assim, mas até o pastor, eu agradeço que o senhor já respondeu até um pedaço até da minha dúvida em relação a essa questão, a importância de ler e compreender os gêneros literários e tudo mais. Eu queria saber, ô, Cláudia, como é que a gente faz, e qual que é a dica que você e o pastor Alex dão, para a gente entender melhor a estrutura veterotestamentária de leitura da palavra de Deus. E por que eu estou perguntando isso? Porque esses dias eu vi um pastor batista até, professor de hermenêutica, e ele falou que uma coisa que mudou a cabeça dele no final do seminário foi entender a Bíblia como literatura oriental. E entender, inclusive, a partir disso, algumas aparentes contradições, como, por exemplo, o Senhor é que opera em nós o querer e o realizar, mas, ao mesmo tempo, Ele nos coloca numa corrida, e a gente tem que correr e alcançar o prêmio. E, ao mesmo tempo, nós temos que guardar a nossa coroa para que ninguém a tome. Então, assim, como que a gente consegue equacionar tudo isso? Aí, segundo ele, isso faz parte de um gênero literário oriental que, muito embora até no Novo Testamento a mente de Paulo já seja um pouco mais ocidentalizada, mas ainda assim ele empresta muito recurso, toma emprestado muito recurso dessa mente oriental, onde diferente da nossa mente lógica, como até a Kaline ali esboçou, se isso é isso, então a consequência lógica vai ser essa, né? Mas na Bíblia a coisa não funciona assim, né? Os autores bíblicos eles são orientais. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual que é o livro que vocês indicam e que técnica de leitura vocês indicam para a gente pegar mais essa nuance oriental e a gente conseguir entender melhor a mensagem do Senhor em última instância e aplicar para a nossa vida com essas aparentes contradições? Olha, um livro, eu não pensaria num livro. Como é que é o seu nome? Josué. Eu não pensaria num livro. Aquilo que eu falei aqui no início é realmente o que eu penso. À medida que... essa primeira consideração, ela é frontal para a gente, tá? Que é essa questão de que realmente é uma literatura oriental. Quando você, nós do Ocidente, qualquer coisa de Oriente que você tente olhar com um olhar nosso, a gente vai ter problema, porque a maneira de pensar deles é completamente diferente. E nem estou falando de Antigo Testamento, de hoje mesmo, tá? Século 21, a maneira deles pensarem já é diferente da nossa. Imagina se colocar isso no Antigo Testamento. Eu acredito, Josué, que a gente precise de cultivar o hábito de buscar fontes, no plural. Entendeu? Hoje nós temos essa facilidade, que você tem, claro, eu sei que a internet tem muito lixo. Tem muito lixo. Tem muita coisa que você pode jogar fora, que não serve para nada, que é delírio. Mas existem escritores, autores e sites que são fidedignos, que vale a pena a gente explorar para conhecer. Tá? Eu não saberia te dizer, nesse momento, por onde começar. Eu até pesquisaria, gostaria de fazer isso. Eu já tive vontade de estudar hebraico, eu sou formada em literatura, português e literatura, mas na faculdade tinha português e hebraico, e era uma coisa que me interessava, porque eu acho que quando você conhece a língua original, é outro papo. Então, na verdade, o que você está querendo é um aprofundamento que vai requerer que você estude realmente como era essa cultura, essa maneira desse povo, há tanto tempo atrás, olhar para a vida que não é a nossa forma, não é de jeito nenhum a nossa forma. Quer completar? Não, eu também não me lembro de um livro especificamente, até porque a mentalidade hebraica, oriental, é muito extensa, né? É muito extensa. Então, na medida em que a gente vai lendo, por exemplo, livros como esse daqui que Cláudia apresentou, né? Os outros da Bíblia, eles vão nos trazendo dados que fazem a gente perceber que talvez aquilo que a gente pensou durante muito tempo não é exatamente isso. Então, por exemplo, quando a gente vê a história da Torre de Babel, né?
que é a Torre de Babel? A Torre de Babel é um zigurate, que é uma construção religiosa babilônica. Então, a Torre de Babel é um libelo, né? É um texto escrito contra a crença babilônica. A ideia é essa. Então, a gente tem que começar a entender o que acontece em torno de Israel, mas talvez eu acho que a gente tem que começar por uma coisa aqui e aqui, na mente e no coração, que se chama: permita-se ser humilhado pelas Escrituras. O que eu quero dizer com isso? Nós, especialmente pessoas como eu, que foram criadas dentro da igreja, que foram formatadas, e eu uso a palavra formatadas não negativamente, né? Foram educadas numa forma de pensar cristã, evangélica, reformada, presbiteriana, a gente traz conosco conceitos que estão muito arraigados em nós. Alguns desses conceitos, poucos é verdade, graças a Deus, não correspondem necessariamente àquilo que as Escrituras trazem. São narrativas que são construídas dentro de nós. Quando nós somos confrontados com uma realidade nova, às vezes mais fundamentada por dados históricos, literários, a nossa primeira reação, quando ela é inesperada e quando ela contraria algumas dessas narrativas, a gente já bota o pé atrás e faz assim: não. Vou dar o exemplo que Karine trouxe para a gente aqui, né? Essa passagem é interpretada muito facilmente como uma orientação, como uma fórmula infalível dos nossos filhos não se desviarem do Evangelho. Quando, na verdade, como disse o Marcos, na verdade, é muito mais um mandamento para os pais. O estímulo ali é para os pais, não é para falar a respeito do destino das crianças. É um encorajamento para os pais, o mandamento está ali, né? Aliás, existe esse mandamento em outros lugares da Bíblia. Então, quando a gente é confrontado com isso, a gente para e já reage: não, mas eu fui ensinado a vida inteira que se eu ensinar os meus filhos no Evangelho, não só na igreja, mas em casa também, os meus filhos vão ser crentes fiéis a vida inteira, nunca vão se desviar. E como isso causa um medo em mim, como Cláudia falou, a nossa reação é emocional. A gente repele aquela compreensão diferente. E isso, na verdade, queridos e queridas, mostra um pouquinho também da nossa arrogância interna. Então, acho que o primeiro movimento é: deixe que as Escrituras te humilhem, né? Vá à Bíblia realmente com o coração mais aberto que você conseguir. A gente nunca consegue estar com o coração totalmente aberto, né? Porque a gente sempre traz o nosso pré-conceito, no sentido mais literal da palavra. Nós temos conceitos que já estão formados. Então, quando a gente vai às Escrituras, a gente tem que ir com o coração aberto ao Espírito Santo e a crescer, não ter medo. Não ter medo, porque quem nos conduz nas Escrituras é o Espírito Santo. Ele dá uma série de ferramentas, é por isso que a gente está aqui hoje, tentando desenvolver essas ferramentas, mas ir com o coração aberto para aprender, e isso é que é legal, porque é o novo, que não é a novidade, porque aquilo sempre esteve ali, só que para nós se torna novo. Não é correr atrás de novidades, mas é na velha Escritura e perceber que aquilo que Deus fala é verdade, né? Eu torno novas todas as coisas, e é verdade. Então, acho que se a gente conseguir começar por aí, coração e mente abertas, para que as Escrituras formatem a nossa mente, e não o conjunto de coisas que a gente tem recebido ao longo da vida, para que o Senhor reformule as nossas narrativas, isso é um ponto de partida assim, preciosíssimo. Eu gosto muito do slogan da MPC, né? Mocidade para Cristo, que é... Não. O slogan é: ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Então, a gente não tem que ter medo de refletir e de interagir se a gente vier ancorado na rocha.
Então, acho que o ponto de partida, acho que é esse, Josué. Começa aqui dentro. E aí a gente vai começando a ler livros saudáveis, bíblicos. Você pode até ler livros hereges bíblicos, né? Comentários hereges, que você vai filtrar, vai saber filtrar, né? Confie naquilo que o Espírito Santo traz para você e nos fundamentos doutrinários bíblicos, que o restante das coisas vai brotando. Certo? Ainda tem microfone rondando por aí? Não, né? Então agora sim. Obrigado pela paciência de vocês. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor bondoso, muito obrigado pela tua graça em nos trazer aqui e nos permitir partilhar da tua palavra, crescer um passinho a mais no nosso crescimento na tua graça. Louvado seja o teu nome, porque, como diz o nosso irmão Pedro, o Senhor nos tem dado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E nós queremos reunir aquilo que está nas nossas mãos, que o Senhor dá nas nossas mãos, para que nós não sejamos infrutíferos, mas para que a nossa vida cresça e a gente possa ser um povo composto por pessoas que refletem realmente o teu amor, e que as pessoas que convivem com a gente, que ainda não te conhecem, olhando para as nossas vidas, possam querer conhecer aquele que mudou a nossa caminhada. Abençoa cada um de nós, obrigado pela nossa comunidade, que nosso retorno para casa seja debaixo da tua proteção, um almoço com os nossos queridos e uma tarde abençoada, para que nós possamos nos reencontrar aqui para te adorarmos juntos logo mais à noite. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te pedimos. Amém, Senhor. Você que recebeu o formulário, não esqueça de entregar hoje, tá? Falando dos diáconos. Deus abençoe. Até logo mais à noite.